explosion. In the instant the lid was crushes the combined chain of disaster is now complete. Eles disseram que o pior já tinha passado, que o incêndio estava controlado, que a radiação não representava mais perigo. Eles mentiram. Enquanto as câmeras do mundo se voltavam para a explosão de Chernobyl, um plano muito mais sombrio estava em andamento. Silencioso, invisível, mortal. Nos bastidores do maior desastre nuclear da história, decisões absurdas foram tomadas. Milhares de vidas foram sacrificadas em nome da aparência, do controle e do dinheiro. Você já ouviu falar da explosão, mas o que quase ninguém sabe é que nos meses seguintes o perigo só aumentou. E a contaminação se espalhou para muito além da Ucrânia. Ela cruzou fronteiras, entrou em navios, chegou a supermercados e até em roupas que poderiam estar no seu armário. Durante anos, a verdade foi enterrada, sob documentos secretos, silêncios comprados, histórias manipuladas. Mas hoje, você vai descobrir os 5 segredos mais sombrios de Chernobyl. Segredos que eles tentaram apagar da história e que agora vêm à tona. Após o desastre, o mundo acreditava que o pior havia ficado no passado. Mas uma nova ameaça, ainda mais silenciosa, já estava em circulação. Lã. Sim, lã. Tecidos produzidos com pelos de ovelhas contaminadas que pastavam perto de Chernobyl. Foram tosadas, embaladas e enviadas para fábricas como se fossem seguras. Os trabalhadores dessas fábricas não tinham proteção alguma. Descarregavam os fardos com as mãos nuas. Lavavam, separavam e manuseavam tudo como se fosse apenas mais um dia comum. Mas os testes mostraram uma verdade perturbadora. Em poucas semanas, esses funcionários receberam o dobro da dose anual permitida de radiação. O mesmo nível dos primeiros socorristas enviados para o local da explosão. O que era para ser um trabalho simples, se tornou uma sentença de morte lenta. Muitos desenvolveram doenças graves. Outros não sobreviveram aos meses seguintes. E o mais chocante? As autoridades sabiam. O Ministério da Agricultura havia declarado que a lã radioativa era segura. A solução encontrada foi ainda mais absurda. Para limpar o material, obrigaram os trabalhadores a lavá-lo por horas, e todo o resíduo radioativo era despejado diretamente nos rios. Ou seja, tiravam radiação de um lugar e espalhavam em outro. Esse foi apenas o primeiro dos segredos enterrados sob o silêncio de Chernobyl. E agora, chegou a hora de revelar o segundo. 3 meses. Esse foi o tempo que o governo levou para reconhecer oficialmente o que havia acontecido. Enquanto isso, o povo vivia como se nada tivesse mudado. Não houve avisos. Não houve evacuação em massa. Só silêncio. Quando finalmente decidiram falar, não fizeram com sirenes nem com alertas nacionais. Eles imprimiram panfletos. Simples folhas de papel que pareciam trazer orientação, mas escondiam omissão. Não há perigo, dizia o texto. Vivam e trabalhem normalmente. Comam os alimentos locais. Está tudo sob controle. Mas logo abaixo vinham as ordens contraditórias. Evite cogumelos e frutas vermelhas. Não entre na floresta. Abandone vacas leiteiras. Não consuma leite nem carne da região. Era como dizer: está tudo bem, mas não toque em nada. Quem recebia aquele papel não entendia se era um alerta ou um castigo.
Como viver normalmente, quando até o solo precisava ser arrancado e enterrado em covas? As pessoas olhavam umas para as outras, sem saber em quem confiar. Porque o inimigo agora não era só a radiação. Era a mentira. E enquanto o povo tentava sobreviver, o que o governo fez com os alimentos contaminados foi ainda mais assustador. Enquanto o caos se espalhava pela zona de exclusão, o comércio internacional seguia normalmente. Navios carregados saíam da Europa com destino a dezenas de países, incluindo o Brasil. Entre os carregamentos estavam 43 mil toneladas de leite em pó e mais de 2.000 toneladas de manteiga. Tudo com origem em regiões que haviam sido atingidas pela nuvem radioativa. No papel, era alimento. Na realidade, era um risco radioativo em forma de embalagem. Só no meio do trajeto, quando os níveis começaram a ser testados, a verdade emergiu. Milhares de quilos estavam contaminados com césio, estrôncio e outros elementos invisíveis e fatais. Um relatório de São Paulo, publicado na época, revelou que parte do leite importado da Irlanda tinha radioatividade acima do limite seguro. De 20.000 toneladas, pelo menos 3.000 estavam comprometidas. O Brasil cancelou o envio. Outros países não tiveram a mesma sorte. E o mais absurdo, até aquele momento, não existia um protocolo internacional para impedir que isso acontecesse. A radiação estava à venda, rotulada, embalada e colocada nas prateleiras do mundo. Mas o que não foi vendido também não foi descartado, e o destino dessa carga invisível seria ainda mais perturbador. Com milhares de animais contaminados após o desastre, o que deveria ser descartado virou oportunidade de lucro. Em vez de enterrar o problema, o governo decidiu reciclá-lo. Cerca de 25.000 cabeças de gado radioativo foram enviadas diretamente para matadouros. A carne era separada por nível de contaminação. O que tinha radiação moderada, como se isso existisse, era lavada. E depois, misturada com carne não contaminada. Transformada em salsicha, hambúrguer, comida industrial. Esses produtos foram distribuídos para toda a antiga União Soviética. Com apenas uma exceção, a cidade de elite soviética, onde os líderes viviam. Eles sabiam o risco. Sabiam o que estavam fazendo. Mas preferiram intoxicar milhões a admitir o erro e perder dinheiro. Já a carne considerada altamente contaminada foi congelada, na esperança de que com o tempo a radiação desaparecesse sozinha, como se o tempo pudesse limpar o que a ciência condenava. Toneladas e toneladas de carne contaminada circulavam entre frigoríficos, mercados e fábricas. E cada mordida podia carregar um futuro câncer, uma falência dos órgãos ou um fim lento. Em nome da estabilidade, camuflaram a catástrofe no prato de quem não tinha escolha. Mas parte dessa carne nunca foi aceita, e o destino dela se transformaria numa lenda sombria sob trilhos. Quando nem mesmo a manipulação da carne foi suficiente para esconder a radiação, eles tentaram esconder o problema sobre trilhos. 4 vagões frigoríficos, 600 toneladas de carne altamente contaminada, um destino incerto e um plano desesperado. O trem foi carregado e colocado em movimento. Mas a cada parada, a mesma resposta: rejeição. Os níveis de radiação eram tão altos que nem mesmo cidades acostumadas com resíduos perigosos aceitaram recebê-lo. E assim o trem seguiu. Cidade após cidade. Fronteira após fronteira. Por 4 anos, ele percorreu trilhos como um fantasma metálico e envenenado. Não havia destino. Não havia plano B. Só a tentativa de empurrar a responsabilidade para qualquer um que dissesse sim. Com o tempo, o caso se tornou insustentável. Em 1990, a KGB assumiu o controle da carga. E os vagões foram finalmente enterrados na zona de exclusão de Chernobyl.
mas a jornada já havia deixado seu rastro. Milhares expostos, trilhos contaminados e uma pergunta que nunca foi respondida. Quantas pessoas sem saber cruzaram o caminho daquele trem? Chernobyl não explodiu apenas uma vez. Ela continua explodindo, toda vez que a verdade é enterrada. 5 segredos. 5 decisões que transformaram um desastre em um crime prolongado. A lã radioativa que matou em silêncio. O rio contaminado que continua fluindo. As mentiras estampadas em panfletos disfarçados de conselhos. O alimento adulterado que enganou a fome. E o trem fantasma que carregava o peso de milhares de vidas ignoradas. Mas o mais assustador não é o que foi feito. É o que continua sendo escondido. Porque se tudo isso foi possível, o que mais ainda está circulando entre nós? A história de Chernobyl não é sobre o passado. É um lembrete brutal de que a verdade pode ser controlada. A dor abafada e a justiça adiada indefinidamente. Se esse vídeo chegou até você, é porque a memória resiste. E enquanto houver voz, o silêncio não vencerá.